Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Sejam bem-vindos todos e todas a mais uma aula da Escola do Legislativo. Hoje nós vamos falar de Outubro Rosa. Agradeço a presença aqui dos Jovens Doutores, um programa da Secretaria Municipal de Educação. Na sequência, a gente vai passar para que possam também, no final, fazer uma explicação como funciona o programa Jovens Doutores. Esse é um ato da Escola do Legislativo e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre câncer de mama. Bastante importante, nós temos no ano de 2018, nós tivemos cerca de 2 milhões de diagnósticos de câncer de mama no mundo todo, aproximadamente 60 mil diagnósticos de câncer de mama no Brasil. E isso atinge principalmente mulheres com um pouco mais de 40, né, a partir dos 40, mas atinge a todas as idades também. Então, é bastante importante que a gente esteja preparado para saber o que é, como nos prevenir e como fazer os diagnósticos e como a gente ajudar também a orientar nas nossas casas. Eu vou passar a palavra para os nossos palestrantes de hoje, pedir para que eles mesmos se apresentem, expliquem para a gente poder iniciar a palestra e a partir de agora, eu vou deixar então a palavra com a Tatiana e a partir de agora deixo com eles e agradecendo já também a palavra do coordenador, né, dos Jovens Doutores e que eu peço que no final possa se apresentar e apresentar um pouco da turma que está aqui hoje. Só não está no começo. Está no final. Tá. Está no finalzinho. Ó, vou me apresentando. Vou colocar só no começo. Vou me apresentando então. Boa tarde a todos. Eu sou Tatiana, enfermeira, obstetra do Núcleo de Atenção à Mulher. Hoje eu atuo também com o aleitamento materno, né, com o nosso Núcleo de Atenção de Apoio ao Aleitamento Materno. E, então, a gente veio apresentar hoje, falar um pouquinho sobre esse tema, né, esse mês, que é o Outubro Rosa. Né? Eu vou ficar aqui do ladinho para falar. Deixa eu só pegar meu passador ali para passar para vocês. E aí a gente deixa vocês bem à vontade, podem perguntar, tá? Ficam à vontade, a gente vai esclarecendo aos poucos. Depois o doutor Eduardo também vai trazer a fala dele, vai se apresentar, né, doutor? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Já ouviram falar, né, do Outubro Rosa? Já viram por aí os locais rosas, camiseta, né, roupas? É um mês mesmo que a gente trabalha, é um movimento mesmo internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Né? Então, não quer dizer que só nesse mês de outubro a gente vai falar sobre o câncer de mama, mas é um mês para chamar a atenção. Apesar que tem muitas mulheres, né, que acabam deixando só para o mês de outubro para fazer toda a avaliação da mama, mas ele deve ser feita quando tiver necessidade, em qualquer mês do ano. Mas a gente sempre traz esse mês mesmo para lembrar mesmo a questão do Outubro Rosa. Né? Então, ele foi criado em 1990, esse movimento, que até hoje, né, ele está se perpetuando. O câncer de mama, então, estimou-se, né, que em 2021 e agora 2022, nós tivemos 66.280 novos casos de câncer, já com o câncer. E em 2019, nós tivemos 18 mil mortes. E isso é um número muito grande, né? Se a gente for analisar das mulheres em diversas faixas etárias. É um dos tipos mais comuns de câncer, depois do câncer de pele. Né? E é o que mais causa mortes hoje nas mulheres, né, em relação ao câncer de mama. Só que a gente começa a falar de morte, né? Mas a gente tem como prevenir também o câncer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também.
Então, aqui é o incidente, é o segundo câncer mais incidente, né, nas mulheres. Entre 2020 e 2022, estima-se, então, que 66.280 mulheres vão ser afetadas, e o que a gente pode mudar esse número também, né? Então, isso tudo são estimativas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, do Brasil. O que é essa doença? Ela é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que podem formar um tumor, né, um tumor que pode ser potencial e invadir outros órgãos, inclusive. Há vários tipos de câncer de mamas, né? A gente não vai entrar em detalhes de todos os tipos, mas são alguns que a gente mais que respondem mais rápido a tratamento e outros não. Principalmente os que respondem mais rápido ao tratamento é quando tem um diagnóstico já bem no início, não um diagnóstico tardio, né? Quando a gente percebe logo no início alguma alteração e a gente consegue diagnosticar e tratar. Não quer dizer que sempre vai levar à morte, tá? A gente falou em morte, bastante morte para assustar. Assusta um pouco, né? Não para assustar, mas para pensar na prevenção. Então, alguns fatores, né, que podem causar o câncer de mama. Lembrar que não existe uma causa única. Ah, porque eu tenho hereditariedade, que alguém na minha família já teve. Não quer dizer, é um dos fatores, mas não é um único, né? Então, o risco, geralmente, a gente considera maior a partir dos 50 anos. Mas não quer dizer que antes dos 50 não tem o câncer. Tem sim. A gente tem diversas pacientes que são acompanhadas antes de 50 anos. E que também vão a óbito, né, antes disso. Obesidade, sobrepeso, o sedentarismo, né, que é não fazer atividades físicas, tudo isso pode levar ao desenvolvimento do câncer. Consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, e também que tem a história de câncer na família de ovários, né, ou tanto de mama, tanto em homens como em mulheres. A gente aborda muito a questão das mulheres, mas os homens também podem ter alterações na mama, né, inclusive câncer. Às vezes fica só falando da mulher, né? Alguns sinais que são bem assim, comuns, né, de alerta, que a gente gosta de chamar a atenção. Deixa eu mostrar aqui para vocês, da mama. Eu vou passar essa mama, vocês podem tocar nela. Querem tocar? Então, eu vou mostrando para vocês primeiro. Se vocês tocarem na mama, vocês vão sentir alguns caroços, né? Nódulos, que podem ser. Ou também observar se tem o mamilo repuxado. É uma das alterações. Ondulações, as mamas que, às vezes, elas não... Você, olhando no espelho, não observe nada, mas tem regiões que elas ficam onduladas. Tipo, a gente chama também de aspecto de casca de laranja, né? Saindo secreção da mama sem você estimular, sem você fazer expressão, sem apertar. Ah, observou e está saindo. Isso tanto nos homens como nas mulheres, tá? O tom da pele muda, pode aparecer regiões mais avermelhadas, então eu preciso sempre observar isso. Nem sempre a dor pode ser alguma alteração que leva ao câncer. Às vezes percebe as alterações, mas não dá muita atenção, e quando observam, começa a sentir muita dor. Aí que procura um profissional para avaliar, né? Então, tudo isso são alterações que a gente precisa ficar atenta. Principais esses sinais de alertas ali que a gente precisa observar. E aí, como é que eu posso observar isso? Principalmente, conhecer o corpo. Vocês já ouviram falar do autoexame de mamas? Já ouviram? Hoje a gente não orienta muito as pacientes mais a fazer o autoexame. Escolher um dia para fazer o autoexame, tem que ficar na frente do espelho, erguer um braço, apalpar a mama, né? Hoje a gente não orienta mais isso. O que a gente orienta hoje é que as mulheres precisam conhecer o seu corpo. E independe qual o período que você está, elas observarem as alterações essas alterações que eu comentei, que podem aparecer. Elas não vão aparecer só no início lá da menstruação, depois... Não, elas podem aparecer em qualquer momento.
E por isso que é importante conhecer o corpo. Se eu observar que tem alguma região avermelhada, que tem o mamilo repuxado, ou que tem alguma alteração da mama que nunca teve antes, essa já pode ser uma das alterações e já deve ser observada por um profissional. Que aí o profissional vai fazer o exame clínico das mamas e solicitar exames, né, de diagnósticos necessários para esse momento. Então, sempre ficar alerta para qualquer sinal e sintoma que eu comentei e conhecer a mamas. Vai na frente do espelho, se olha, vai na hora do banho, quando estiver deitada, sempre se conhecer, né? Isso é o mais importante hoje, que a gente orienta. As mamas, assim como cada um de vocês, elas são únicas, né? A mama do colega não é igual à minha mama, a mama do menino é diferente da menina, né? Então, são únicas. Existem formatos diferentes, existem mamas uma maior que a outra. E aí, da mesma pessoa, precisa conhecer esse aspecto também, né? Aqui tem alguns formatos que a gente colocou, isso também é do INCA, né? Que são formatos que não quer dizer que a mama, ela pode ser não, porque a minha mama é mais baixa que a da outra, que tem alguma alteração, né? Então, depende muito de cada mama. E cada corpo também tem sua história. Como a gente fala de que não tem muita idade, né? Cada corpo depende muito do seu estilo de vida, que ela vai apresentar alterações na mama ou não, daqueles estilos que eu comentei antes, de atividade física, se for não sedentária, a alimentação, né? Tudo vai influenciar numa alteração. Existem exames que são, além desse conhecer o corpo e do exame clínico das mamas, existe um exame que a gente chama de mamografia, né? Que esse é um exame que a gente orienta a ser feito de rotina, né? E ele vai identificar o câncer antes, muitas vezes, da mulher ter sintomas. Então, no Ministério da Saúde, é preconizado a partir dos 50 anos. No nosso município, nós já iniciamos a fazer esse exame a partir dos 40 anos. Então, todas as mulheres, todos os anos, devem realizar a mamografia a partir dos 40 anos. Não é na faixa etária ainda de vocês, né? Mas devem ter mães, familiares, né? Que de repente, já realizaram, e que não realizaram, podem chegar em casa hoje e já orientar a buscar um profissional para solicitar. Nós temos disponível pelo SUS, é gratuito, né? Esse exame da mamografia. Então, é uma radiografia que identifica alterações suspeitas. Ali tem uma imagem de uma senhora, né, realizando. Tem muitas mulheres que colocam que não querem fazer porque sentem dor. É um exame que é um pouquinho desagradável porque ele pressiona um pouco a mama, né? Mas salva vidas, eu sempre falo assim, né? Às vezes você palpando, se conhecendo, se olhando no espelho, não observa alterações, mas esse exame vai detectar. E é a partir desse exame, então, que se inicia todo um processo de tratamento. Mesmo que eu tenha alterações na mama, muitas vezes esse é o exame que é a margem, né, do diagnóstico. Até aqui já coloquei. Então, qualquer alteração suspeita, ela vai aparecer. Aí depende muito, muitas vezes eu preciso fazer com mais frequência outros exames, e esse acompanhamento, esse segmento, tanto do tratamento, né, como um possível o cuidado do tratamento, mesmo não sendo uma lesão já cancerígena, né? Mas a gente precisa acompanhar. Então, é possível reduzir o risco de câncer de mama? Sim, é possível. Como é que a gente pode fazer isso? Pensando que é o mais frequente nas mulheres brasileiras, né? E 28% dos casos podem ser evitados tendo um estilo de vida mais saudável. A gente já começa a falar aqui, né, vocês jovens, para buscar isso lá no futuro. Como é que eu posso ter estilos de vida mais saudáveis? O que vocês acham? Para prevenir. Vocês acham que a gente pode ter estilos de vida mais saudáveis? Começando com o quê?
Atividade física, pode falar? Alimentação. O que você tinha falado? Alimentação? Exatamente. Manter um peso corporal saudável vai da alimentação, atividades físicas, não só pensando no emagrecer, mas o que a gente come, né? Qual é o alimento que a gente ingere? Evitar bebidas alcoólicas. Existem estudos que colocam, inclusive, que mães que amamentam diminui o risco, né, de câncer de mama. Mas não quer dizer que ela amamentou não vai ter câncer, tá? Então, mesmo assim, precisa fazer mamografia e acompanhamento. Ele pode diminuir o risco se a gente já tem história, né, inclusive na família. Então, eu também coloco aqui, o Ministério também trabalha muito com isso, até para estimular a amamentação, né, entre as mulheres, que também foi bom. E o mais importante também, além de todos esses cuidados, é você se conhecer, se tocar, se olhar, tirar um momento para você, tirar um momento para buscar um profissional para fazer o exame clínico das mamas, para fazer o exame depois dos 40 anos, de preferência todo ano, né? E sempre identificar, que a gente coloca ali, suas variações naturais e as variações que são as alterações suspeitas. De um câncer, eu estou na dúvida, não se eximem de buscar um profissional para avaliar. Isso a gente fala para vocês e para vocês levarem para os familiares também. Porque essas alterações, quando diagnosticadas no início, têm ótimos resultados, não leva aqueles números horríveis que a gente falou no início da apresentação, né? Que é o que a gente busca hoje avaliar. Então, se toque, né? Se tocar, se conhecer, observar todas as alterações em todas as posições que vocês acharem. Aqui, se vocês forem ver nessas imagens, tem jovens, tem mulheres mais já senhoras, né? Já idosas, tem adolescentes, tem homens, tem mulheres. Todos precisam conhecer o corpo. Hoje a gente atende lá, inclusive, apesar que no NAM é o Núcleo de Atenção à Mulher, mas nós temos mastologia lá, a gente atende também homens, né? Com alterações já na mama, para acompanhamento e tratamento do câncer de mama. Então, nós temos esse serviço lá no Núcleo de Atenção à Mulher também. E aí a gente deixa aqui um questionamento, né? Um pontinho de interrogação, para vocês pensarem, para analisarem, para levarem para casa também. Se você já pensou como pode atuar pela prevenção no seu dia a dia, começando já agora, né? A partir de hoje, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Será que eu preciso mudar algo? Então, a gente vai finalizar essa primeira etapa, agora o doutor Eduardo vai falar, com esses questionamentos. Pode perguntar, por gentileza. Apesar de você ter falado que a incidência, né, ele ocorre com mais frequência em mulheres após os 50 anos de idade, existe algum caso, alguma incidência em adolescentes, em jovens? No dia... existem, nós atendemos, inclusive, lá no núcleo, né? A gente não sabe precisar hoje o quantitativo, mas existem sim, né? Dependendo muito da faixa etária, né? Às vezes não muito tão jovens, mas na adolescência a gente encontra sim. Por isso que a mamografia é feita a partir dos 40, né? Dos 40. Aqui a gente já diminuiu 10 anos do que é preconizado pelo Ministério. Por isso que se conhecer o corpo, nada exime de um outro momento precisar fazer, antes dos 40 anos, fazer esse exame. Inclusive outros também complementares que podem ser feitos. Mas que tem sim. A gente tem casos hoje que a gente já acompanha lá. Bem jovens, inclusive. Por isso da importância, né, de a gente alertar isso já desde já, que de repente não tem como fazer mamografia, mas tem como conhecer o corpo. E qualquer alteração que vocês percebem assim, não, antes não era assim minha mama, não era assim, tinha alguma alteração. A maioria que procura é quando sente dor. Mas não tem problema, pode procurar também, né? Às vezes a dor não diz nada, pode ser uma dor muscular, pode ser alguma alteração hormonal, porém,
ela já alerta para outras situações, né? Então, a gente sempre trabalha mais com esse. Porque antes as mulheres, inclusive, eu não faço o autoexame, a palpação, porque eu não sei se desliza a mão para cima, para baixo, ao redor do mamilo, coloca a mão qual é a mão que eu coloco atrás da cabeça, qual o período que se colocava assim, precisa ser feito 10 dias após ter menstruado, porque aí o que a gente lembra só hoje? Não tem mais nada disso, é você se olhar, palpa da forma que você achar melhor, que às vezes você encontra uma alteração só no jeito que você está se tocando. E o período também, lembrando que existem períodos próximos à menstruação, que antecedem e depois da menstruação, que podem a mama estar mais dolorida, né? E aí a mulher só tem que lembrar, não, estou para menstruar, então pode ser que é isso que está doendo. A dor é silenciosa, né? Então, não sei se é tão fácil identificar assim A dor? Do câncer. Geralmente dizem que a dor no câncer é mais silenciosa para ser identificada. Sim. É real isso ou não? Na verdade, assim, quando já tem, né, doutor, me ajuda ali. Quando já está um pouco mais adiantado, é porque daí você já pode estar sentindo mais dor, né? O nódulo, às vezes, você não sente a dor, né? Não sei se é nesse sentido. Então, a dor nem sempre é sinal de câncer. Isso. É mais ao contrário. Se você tem alguma alteração dessas que a gente identificou ali, deixa eu até voltar aqui, dessas alterações, às vezes ele não pega. Espera eu voltar. Vou deixar aqui para vocês. Dessas alterações, e não tiver sentido dor, esse é preocupante. Né? Também, muito mais do que se tivesse dor. Que às vezes a dor, ela é, por exemplo, é muscular, é um movimento que de repente você realizou, por outras situações. Mas também, se tiver alteração com dor, pode ser que você já esteja, inclusive, mais avançado. Isso, em estágio mais avançado. Então, quando a gente fala assim que a dor, o câncer é silencioso, é nesse sentido. Porque nem sempre está relacionado. Às vezes as mulheres chegam, nossa, mas deu essa alteração e eu nunca senti dor nenhuma. Esse é um dos mais perigosos, né? Se preocupante. E que a gente consegue tratar, né? E acompanhar. Hoje existem tratamentos cirúrgicos, né? Existem outros tratamentos com radioterapia, quimioterapia. Depende muito de cada caso. A gente nem entra muito em detalhes em tratamento cirúrgico e não invasivo, né? Até para a gente buscar mais essa questão da prevenção, né? Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida com relação à precisão da diferença de 2 exames. Se fala muito na mamografia de mama. E qual é a diferença da precisão do diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, para ultrassom mamária? Eles são exames complementares, né? Existem casos que as alterações mesmo de nódulo outra vez iniciais geralmente se inicia com a mamografia, né? Ou, por exemplo, a paciente que não tem indicação pela faixa etária de mamografia acaba fazendo ultrassom. E aí tem alguma alteração, que aí vão ter umas classificações lá, BIRADS, de 0 lá em diante, né? Então, existe uma classificação que mesmo assim, é solicitada a mamografia para complementar, ou vice-versa, né? Mas, assim, quando não se tem, que você tem alguma alteração, que tem algum desses sinais, né, que a gente coloca ali, tá ali, né? E que tem a necessidade de fazer, aí é feita a mamografia, que né? Então, muitas vezes é solicitado só a ultrassom, nesses casos, porque com a ultrassom a gente consegue também, só que são exames diferenciados, tá? Cada um avalia de forma diferente, Uhum. Sim, sim. Uhum. Inclusive, a mamografia ela é uma forma de você fazer esse diagnóstico quando você já... Não quer dizer que também você não possa fazer nessa faixa etária se tiver alguma alteração.
Só que para rastreamento, ela é feita a partir dos 40 aqui na nossa região. Por exemplo, ela não tem alteração nenhuma. Não tenho nenhuma alteração, não tenho nada, eu posso fazer ela. O doutor quer falar aqui? Só um minutinho. Não, só complementar essa questão, é uma dúvida muito comum mesmo a sua em consultório, tá? Mas a questão da mamografia, se tivesse que escolher um exame, a gente só tem disponível um, seria a mamografia. Tá? O ultrassom é complementar, a princípio, né? Como ela já explicou a rotina, né? Faz a mamografia primeiro, em alguns casos vai solicitar que vai fazer a ultrassonografia. O paciente jovem acaba se fazendo mamografia, mais ultrassonografia, pelo fato da densidade mamária. A mulher jovem tem muita glândula mamária e quando você vai ver assim lá no filme da mamografia, fica um brancão, né? A glândula mamária, as glândulas, né? Os ductos de leite e tal, eles ficam bem branquinhos. Isso pode obscurecer, né? Tampar a visualização de algum nódulo, né? Então a gente às vezes complementa, né? Quando a mama é densa, praticamente todas, né, de faixa etária abaixo dos 50, 45, 50 anos, complementas. Mas não dá para inverter, pular ou substituir, porque senão você pode estar comendo bola. Tem um tipo de lesão, né, que você vê na imagem, que só dá para ver na mamografia, que chama-se microcalcificação. Com o passar do tempo, da idade, vai sendo depositado cálcio nos nossos vasos, no corpo inteiro, entendeu? Na mama isso é mais evidente, só que tem alguns aspectos, uma forma de distribuição, digamos assim, da microcalcificação, que ela pode ser suspeita. Né? Pode ser a primeira suspeita. Às vezes, autoexame você não vê nada, porque aquilo ali é um ponto, são pontinhos. Então, você vai examinar, está totalmente normal. Faz ultrassom. O ultrassom não é bom para ver ossos, então também não é bom para ver pontinhos de cálcio, isso aí passa batido, entendeu? Então, se você só fazer ultrassom e tiver o azar de começar a desenvolver como primeiro sinal de um câncer a microcalcificação, não vai ter detecção precoce, entendeu? Alguma dúvida? Ah, tá. Só queria comentar ainda em relação a avaliar, acompanhar as alterações nas mamas, que a gente acaba sempre pensando só nas meninas, né? Mas nos homens, nos meninos também é super importante, tá? Todas essas alterações aqui que a gente comentou, inclusive muito próximo à região do mamilo, né? É bem importante também observarem se tem alguma alteração. Às vezes aparecem nódulos, aparecem caroços, né? Assim, é importante observar. Tanto a pigmentação, também a coloração, né? De regiões avermelhadas. Tudo isso, todas essas alterações que acontecem na mama feminina, pode acontecer na mama masculina também. Né? Então, é bem importante observarem isso no dia a dia de vocês. Vocês vão conhecendo o corpo. Hoje, a moda é a gente se conhecer, conhecer o corpo. Isso é o mais importante em tudo, né? Porque nada mais que nós mesmos, quando nos conhecendo, vamos perceber se tem alguma... Às vezes a gente fala assim, hoje eu não estou bem. Né? Por mais mas eu não estou me sentindo bem, tem alguma coisa acontecendo. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, conhecer o corpo para poder começar a detectar as possíveis alterações. Né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se lembrarem, depois podem também... O doutor vai continuar agora, né? Quando a gente fala da mama, a gente não consegue deixar de fora, né, a parte também da parte do útero. Então, a gente aproveita já também esse momento para resgatar toda essa questão. Eu vou passar para vocês, se vocês depois quiserem olhar também ali a mama, né? A alteração, às vezes tem umas ali que a gente consegue detectar a presença do nódulo, mas não quer dizer que tem que ser daquele jeito. Por isso que eu já acabo nem mostrando mais específica, né? Porque pode ser de várias formas, cada um tem o seu corpo e a apresentação dele. Olá, boa tarde a todos. Sou o Dr. Eduardo, ginecologista do Núcleo de Atenção à Mulher, também aqui do município, e responsável pelo serviço de colposcopia, que é o serviço de referência de diagnóstico e triagem de pacientes com câncer de colo de útero. Né? Bom, eu sei que o foco principal era da mama hoje aqui, né? Mas como a gente está falando de Outubro Rosa, não dá para simplesmente ignorar o câncer de colo, né?
principalmente na faixa etária de vocês. Tá? Eu acho que a importância maior na rotina que a gente tem que ser feita desde a paciente jovem é mais voltada ao câncer de colo de útero e para as mulheres mais velhas ao câncer de mama. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma forma resumida, para também não ficar muito cansativo. Até prefiro que vocês vão perguntando durante a apresentação, que eu acho que torna mais dinâmico, entendeu? Às vezes consegue se abordar melhor as dúvidas do que eu ficar só falando. Tá? Então, sintam-se à vontade. Tá? Então, falando um pouco de câncer de colo de útero, não tem como não falar primeiramente do HPV. Né? O HPV, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos, né? E é extremamente relacionado, né? Na verdade, não tem câncer de mama sem antes ter tido uma infecção pelo vírus HPV. Então, eu vou focar mais nisso, tá? No vírus HPV e na prevenção do câncer de colo de útero, tá? Falando do HPV, né? O HPV é um tema bastante abordado na nossa rotina como ginecologista. Muitas perguntas acontecem, né? Principalmente, quando eu peguei, doutor, né? E a gente sabe que o HPV, a gente, logo nas primeiras relações sexuais, ou na verdade, experiências sexuais, o jovem, a jovem, ele se expõe ao contato com o vírus, né? Às vezes não necessariamente nem precisa a penetração, de fato, né? Mas assim, o contato, né? E já é o suficiente para contaminar com algum tipo de HPV. Né? O HPV é considerado uma IST, né? Que é uma infecção sexualmente transmissível, né? Inclusive é a mais comum do mundo, né? Ela é bastante prevalente, né? E ela se trata de um vírus que infecta, contamina o epitélio, principalmente genital, tá? dos homens e das mulheres, né? E pode permanecer ali por tempo indeterminado, né? A grande maior parte dos casos, o próprio organismo se encarrega de eliminar, combater o sistema imunológico que é competente, ele consegue eliminar a maior parte dos vírus HPV, da infecção pelo vírus HPV, somente 10% que ela se torna persistente, né? E esse é o grupo de maior risco que pode vir a desenvolver o câncer de colo de útero no futuro, né? Estima-se que mais ou menos depois de 10 a 15 anos que você teve o contato com o vírus HPV, para quem permaneceu com a infecção pelo vírus HPV, pode vir a desenvolver o câncer de colo de útero, tá? Depois de 10 a 15 anos, mais ou menos, né? E o vírus HPV, ele não é uma coisa só, né? Na verdade, ele é dividido em vários subtipos. Mais de 100, na verdade, né? Só que a grande maioria deles, eles não têm nenhuma repercussão negativa na saúde humana, né? Sendo que de todos esses, são 18 os mais importantes, né? 13 que são os mais perigosos, que a gente chama de oncogênicos, porque eles têm a capacidade de gerar câncer no colo do útero da mulher. E 5 menos importantes, de baixo risco, né, têm uma chance menor de desenvolver o câncer de colo de útero, né? Na verdade, a importância de saber o subtipo só é importante para alguns casos, na verdade, sob indicação médica. Existe um exame que eu também não acho que não cabe entrar em detalhes, chama captura híbrida, tanto porque não é feito na rotina pelo SUS, né, que determina o tipo de HPV que a pessoa pode ser portadora. Mas o que a gente usa mesmo para rastreamento é o preventivo, né? O preventivo, ele é um exame, digamos que indireto, né? Ele detecta a lesão que o HPV pode causar no colo, tá? E é isso que é importante para a gente prevenir o câncer de colo de útero, né? Falando de prevenção, existe a prevenção primária e a secundária, né? A primária trata-se da vacinação, né? A vacinação, que é muito importante, hoje em dia já é disponibilizada, eu acho que desde 2016, pelo Ministério da Saúde, para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos.
Tá? Então, é feito pelo SUS em 2 doses da vacina quadrivalente. Né? Só voltando um pouquinho. Quando eu estava falando lá dos subtipos, existem 4 mais importantes. Né? Tá ali, né? É isso. O 6, o 11... que esses não causam câncer, mas eles costumam dar verrugas genitais. Então, assim, existe muita confusão também. A pessoa chega com uma verruga genital e acha que está com câncer de colo, só que são coisas bem diferentes, tá? O câncer de colo, e esse é o perigo, ele não manifesta a verruga antes, as lesões são invisíveis, detectáveis só pelo preventivo. O 16 e o 18. Por isso que chama quadrivalente, que ela cobre esses 4 principais tipos que são os responsáveis por mais de 70% de todas as infecções por HPV. Tá? Então, a vacina cobre esses 4 tipos, a quadrivalente. Tá? E a vacina é indicada, já falei, né, de 11 a 24 anos, de 9 a 14 anos, e não que não possa fazer para as outras pessoas fora de faixa etária, inclusive é recomendado, tá? Mas pelo SUS é só para essa faixa etária. Né? E também tem a prevenção secundária, que é feito através da realização do preventivo, conhecido também como Papa Nicolau. É importante para as mulheres jovens já saberem da existência desse exame. Se trata da coleta de material ali da área de maior perigo do colo, né, da entradinha do colo, e mandado para estudo. Esse estudo, pelo microscópio, mostra se o epitélio, as células da mulher está sofrendo algum tipo de ação negativa e perigosa por conta do HPV. Então, ou seja, não é visto o HPV, não é detectado o HPV diretamente, apenas essas lesões. E esse exame é recomendado às mulheres que já iniciaram atividade sexual a partir dos 25 anos, até mais ou menos 64 anos de idade, anualmente, podendo, a critério médico, até eventualmente pular algum ano, mas via de regra é para ser feito anual. Esse exame ele ajuda a detectar, ele mostra precocemente se existe alguma lesão que pode ser pré-cancerígena. Por isso que a gente considera que é prevenção, a gente consegue descobrir logo no início, antes de virar um câncer, né, essas lesões, e encaminhar para tratamento quando necessário. E aí que entra a minha atuação lá no núcleo, que é prosseguir a investigação nos casos suspeitos. Eu acho que basicamente é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a fazer. É só um resumo mesmo para vocês terem uma ideia. E também, se quiserem perguntar questões de câncer de mama, podemos responder. Mulheres que têm uma formação no útero, ela também corre o risco de ter câncer no colo? Se tiver colo, sim. Tá? Tem inúmeras malformações, a grande maioria delas tem o colo do útero permanece. Inclusive, tem umas malformações que tem até 2 colos, né? E quando é assim, o que é muito raro, o profissional que está colhendo preventivo tem que colher material dos 2 colos, né? E de preferência identificar, né? Porque para saber o colo do lado direito, o colo do lado esquerdo, para saber se teve alguma alteração, saber de qual foi. Mas pode sim. Entendi, obrigada. Tá, só para saber se eu entendi. Então, não existe uma maneira de detectar o HPV precocemente, só no preventivo, se ele já tem alguma manifestação ali? Não, existe. A captura híbrida, chama o exame, né? É um exame já mais moderno, baseado em biologia molecular, onde é detectado o DNA do HPV, o DNA viral. Então, assim, é considerado uma pesquisa direta, né? Tem países, tem sistemas de saúde que adotam, né, em vez de utilizar o preventivo, adotam a captura híbrida como um exame de screening, né? Triagem. Aqui nós só temos o preventivo. Aqui disponível
pro SUS só o preventivo, mas existe em qualquer laboratório, na rede privada, a possibilidade de fazer a captura híbrida. Só que é mais solicitado, não, no nosso caso, não como screening, mas mais a critério médico. Em caso de dúvidas, né, assim, de querer diferenciar por alguma situação, algum tipo de lesão, que no preventivo não mostrou nem que é de característica benigna, nem que é de alto risco, sabe? Então, existem algumas indicações específicas que daí cabe ao ginecologista ali, avaliando individualmente cada caso, solicitar ou não. Tá, e outra coisa, foi falado ali que o vírus, ele pode, né, você pode ser contaminado sem que haja a penetração. Isso. Isso então, só o preservativo, não que não deva se usar, diminui a contaminação, mas qual seria o outro cuidado, além do preservativo, para que não seja contaminado? E, claro, a questão da vacinação, que seria muito importante para os jovens aqui. Perfeito. Exatamente, fica difícil, né? Porque existe outros cuidados, né? Justamente por essa questão, né? Ele é bastante transmissível, né? Então, assim, seria evitar o contato, né? O contato genital com genital, né? E o uso do preservativo, como você bem falou, assim, ajuda, mas assim, não dá para garantir que vai proteger com certeza, né? Mas assim, protege de outras doenças muito mais perigosas, né? Como HIV, hepatites, sífilis, né? Então, tem que ser usado, mas não, assim, não tem outro meio, né? Além da vacinação e do uso do preservativo. Importante ressaltar que a vacinação é para os meninos também, né? Para os meninos, não que os meninos vão ter problema. Câncer de pênis ocasionado pelo HPV é raríssimo, né? Mas tem, para diminuir a circulação do HPV na população, é importante que os meninos estejam bloqueados também, né? Com a vacina. Eu queria fazer uma pergunta também sobre o exame da captura híbrida que você comentou, se ele é coberto no rol de procedimentos da ANS. Se, por exemplo, se através do meu plano de saúde, por exemplo, eu poderia solicitar para o meu ginecologista para fazer. Tenho quase certeza que sim. Tá? Acho que existem alguns critérios que, se o médico não respeitar, que pode ser glosado, mas assim, tenho quase certeza que sim, porque eu já consegui pedir assim, sem problemas. E outra pergunta que eu gostaria de fazer. A minha mãe, ela teve câncer no útero, ela não teve decolo de útero, ela teve no útero específico, e eu queria saber se existe possibilidade de ser genético e se existe alguma coisa que eu poderia fazer para descobrir se eu tenho essa predisposição genética. Não, o de colo de útero não. Tá? Tem muita confusão, né, do câncer de endométrio, né? Para as pessoas que não são leigas, né? Faz câncer de útero, muitas vezes a pessoa não sabe explicar qual parte do útero que foi originado, né? O colo? Eu não sei. Eu sei que é no útero. E eu tenho dois casos na família, na verdade, agora 3. O meu tio tem câncer de boca, a minha mãe teve no útero e a minha tia teve de mama. O de mama tem bastante origem genética. O de colo de útero não tem origem genética, né? Como eu disse bem no comecinho, assim, a relação com HPV é de quase 100%. Tá? Existem raras exceções, algumas síndromes raríssimas que podem desencadear, tá? Mas não geneticamente. Tá? Já o de endométrio, que também não deixa de ser um câncer de útero, só que é totalmente diferente. Né? Esse tem mais origem genética, mas é de dentro do útero, né? Da pele que reveste internamente, né? Então não tem nada a ver com o colo e nem com HPV. Tá, o de colo de útero é HPV, né? Não que toda pessoa que tem HPV, que seja portadora de HPV, vai desenvolver, claro, né? Mas obrigatoriamente, para você ter o câncer de colo de útero, primeiramente você tem que ter sido vítima de infecção pelo HPV. Muito obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o doutor ou para a Tatiana? Não? Gente, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês.
Agradecer a participação de todos vocês aqui também, em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Augusto Kurtz, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.